O podcast O Novo Hunter é um oferecimento da Lincitec. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no podcast O Novo Hunter. Nosso objetivo com o podcast é sempre trazer pessoas que fazem a diferença nos seus mercados, para que tenhamos conversas agradáveis, consistentes e, na medida do possível, descontraídas. O DJ Castro, que é meu parceiro, está aqui comigo, vai se apresentar e apresentar o nosso convidado. Bom, hoje a gente vai falar de um segmento bem interessante com o Eloy, da Embalatec, né? Mais uma indústria também, uma empresa que fornece insumos para a indústria, e é um tema super interessante para a gente explorar, as questões de sustentabilidade, etc, etc. Bom, Eloy, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, né, e contasse sobre as atividades da Embalatec. Bom, é um prazer estar aqui, agradeço o convite, a oportunidade de poder falar um pouco sobre mim, sobre a Embalatec, sobre plástico. Para falar um pouco da minha história, eu tenho que voltar no tempo, antes, no caso da minha vida profissional, porque eu acabei sendo resultado do empreendimento que o meu pai começou. Eu sou filho do segundo casamento do meu pai. Meu pai mudou para Blumenau em 1991, então ele já tinha uma idade mais avançada, porque quando conheceu a minha mãe, agora eu não sei se ele foi esperto ou se minha mãe foi ingênua, mas ele mentiu que tinha 10 anos a menos que ela, então eles têm hoje uma diferença de idade de 17, na época minha mãe achou que era de 7, mas eles acabaram casando e ele decidiu mudar para Blumenau com a família. Nessa época eu tinha 5 anos e meio, minha irmã mais nova tinha 6 meses, e ele veio para cá e montou uma pequena empresa de revenda de materiais para fechamento de embalagem, que era os produtos que ele conhecia e que ele trabalhava numa empresa que ele trabalhou durante quase 30 anos em São Paulo. E como ele gerenciava as capitais do Brasil e os estados do Sul, ele conhecia muito essa região. Então ele decidiu vir para cá e começar a vida aqui, mas ele já tinha 53 anos na época. Então a empresa nasceu pequena, permaneceu pequena, era meu pai, mais 2, 3 pessoas. E quando eu me formei, por que eu trouxe essa historinha? Porque quando eu me formei em 2003 no terceirão, eu tinha que tomar uma decisão sobre que destino seguir, faculdade fazer. Meu desejo era ir para fora, era ter experiências, era viver, mas, por outro lado, nessa época meu pai já tinha 65 anos, e a minha mãe não trabalhava, eu tinha uma irmã mais nova que eu, e a única fonte de renda da família era a empresa, por menor que ela fosse, foi aquilo que era aquilo que a gente tinha. Então, eu acho que um senso de responsabilidade acabou falando mais alto nesse momento, e eu optei por, então, fazer uma faculdade de administração e começar a trabalhar com ele, entender o que era uma empresa, um negócio. Mas numa empresa muito pequena, com pouquíssimas pessoas, você não aprende muita coisa, você não vê muita coisa acontecendo. Então, durante os primeiros 5 anos ali, eu estava na faculdade também, era jovem, então eu acabei mais aprendendo um pouco e desenvolvendo um pouco o que existia ali, porque quando eu entrei, meu pai, da geração dele, sempre trabalhou com vendas, nunca foi um gestor. Começou uma empresa, ele criou os métodos dele de gestão, mas era uma coisa muito pobre nesse sentido, não tinha nem computador a empresa. Isso nós estamos falando aí de 2005, mais ou menos, quando eu iniciei. Então, trouxe um pouco de tecnologia. Sim, modernidade para o processo. Modernidade um pouco, paramos de pegar os boletos e ir no banco pagar, começamos a pagar na internet, eu assumi um pouco esse lado financeiro. Mas eu logo comecei a me questionar, eu falei, isso aqui precisa crescer ou alguma coisa precisa acontecer, porque isso aqui sustenta a família do meu pai, na qual eu fazia parte como filho, mas a partir do momento que eu criasse a minha família e tivesse alguma coisa, aquilo ali não seria suficiente. Então eu comecei a buscar ideias e pensar o que eu poderia fazer, pensei em industrializar os tipos de produto que meu pai fazia,
revendia, mas eu via aquilo muito difícil, muito complexo. Comecei a ir para feiras em São Paulo, procurar coisas, até que a gente chegou no plástico. Na época nós tínhamos um vendedor nosso que vendia nossos produtos e vendia plástico para uma indústria de Tijucas. E como a gente atendia muito frigoríficos, de peixe principalmente, o pessoal costuma ter aquelas caixas tampa e fundo, tipo caixa de sapato. Sim. Então coloca o fundo da caixa, colocava-se um plástico, botava-se o peixe dentro, fechava aquele plástico, colocava a tampa e aí arqueava. Usava fita de arquear. Usava fita de arquear, que era o produto que meu pai vendia, né? Tanto a fita quanto as máquinas para fazer isso. Eu pensei, bom, aqui está uma oportunidade para começar. Já temos uma certa abertura com esses clientes, mas na época eu não sabia de nada. Conversei com meu pai não foi muito... Mas aí eu falei, olha, ou eu tenho a oportunidade de fazer alguma coisa, ou eu vou cuidar da minha vida, porque eu não estou vendo muitos caminhos aqui se a gente continuar desse jeito. E aí ele acabou, então, me autorizando. Na época eu lembro que nós fizemos um finame de uma máquina corte-solda, que é um periférico da indústria do plástico. Porque tem as extrusoras, que são as principais máquinas que vão transformar o polímero no filme, né, no plástico, e posteriormente você vai poder trabalhar aquele plástico através de periféricos, fazendo, refilando, dobrando, cortando, transformando em saco. Então nós acabamos comprando uma máquina, né, meu pai me permitiu que eu fizesse um financiamento a partir da empresa, que já tinha um histórico, já tinha um nome, e a gente acabou comprando essa primeira máquina de corte, e aí foi onde eu iniciei a minha história com plástico. A partir dali eu comecei a buscar, a correr, mas assim, a máquina que nós compramos era totalmente dimensionada para fazer aquele tipo de plástico para a indústria do frigorífico, né? Então a gente teve muita dificuldade nesse começo, uma porque eu não tinha o produto principal, que era a bobina. Eu tinha que comprar a bobina para daí cortar, então eu já comprava um produto que tinha recebido um valor agregado, então a gente não tinha muita competitividade nessa situação. Mas nós começamos, eu tinha muita vontade de criar alguma coisa, de crescer, era a minha vida, eu pensei, eu fiz essa escolha, esse é o caminho que eu tenho, então é aqui que eu vou seguir, vou desenvolver alguma coisa, vamos criar alguma coisa. E a partir dali as coisas devagarzinho foram acontecendo. A gente mudou a sede para um galpãozinho onde instalamos a máquina, começamos, quebramos a cara várias vezes. E quando as coisas estavam começando a acontecer um pouco mais, a gente teve uma infelicidade que foi em 2011 a enchente. Então acabou entrando água dentro da fábrica, 1,5 metro. Perdemos um monte de estoque, a única máquina que nós tínhamos na época, aquela corte-solda, ficou debaixo da água. Até hoje ela dá uns pack de... Pra não esquecer. Sobreviveu. Mas foi um momento muito difícil. E nessa transição, meu pai já estava perdendo um pouco porque como eu modernizei com sistema e coisa, a gestão dele... Ele foi perdendo esse controle. Por muito tempo a gente manteve as fichinhas dele, de produto, de não sei o que, tudo manual. Mas ele foi perdendo um pouco desse contato e também já, a idade já mais avançada, já estava mais cansado, ele decidiu, então a gente conversou, eu falei, bom pai, então eu vou seguir, a partir daqui eu vou fazer o meu negócio e eu tenho um compromisso contigo que eu vou, enquanto eu tiver condições, te dar suporte também. E a partir daí a gente começou, então tivemos essa enchente em 2011, que foi, mas assim, eu sempre... pode ver os dois lados, o copo meio cheio ou o copo meio vazio. E são normalmente nas dificuldades que a gente acaba se reinventando, que a gente descobre alguma coisa. Zona de conforto não faz bem para ninguém, só faz bem, enfim, para preguiçoso, né? E quando você se coloca numa situação que você precisa fazer alguma coisa, então automaticamente a gente começou a buscar. E como eu tinha pouca experiência de vida, de outros trabalhos, e a empresa a qual eu comecei a trabalhar era uma empresa pequena que estava crescendo sob a minha gestão, eu sempre busquei muito conhecimento de fora. Então eu sempre trouxe consultorias, parcerias para... Como é que eu tenho que gerir um negócio? Como é que se faz aqui? Como é que se faz o comercial? O Roberto foi nosso consultor... Quantos anos, Roberto? 5? Acho que uns 5, né? 2012, por aí, foi? Foi mais ou menos isso. Mais ou menos. Então, pós essa enchente, como eu disse,
pode olhar o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Apesar de que trouxe muitos problemas para a gente, financeiros, prejuízos, dificuldade depois em retomar, ao mesmo tempo também, pós-enchente, a gente teve a oportunidade, por uma empresa que infelizmente tinha passado também pela enchente, e a pessoa estava se desfazendo de 2 extrusoras, pequenas e velhas, antigas assim, mas já era um passo para eu poder começar a fabricar a bobina e posteriormente Dominar mais o saco. E aí eu passei a ter também a oportunidade de vender só a bobina. Mas eram máquinas realmente antigas e pequenas, mas isso foi o que permitiu a gente começar. Então eu lembro que essa negociação foi pós-enchente ali, a enchente, eu não sei se foi setembro, outubro, alguma coisa dessa época. Até o final do ano eu tive essa negociação e eu lembro que em janeiro a gente começou a operar, mas as máquinas ficaram no galpão do cara, porque eu não tinha pago tudo ainda, a gente tinha feito um acordo, eu tinha dado uma entrada e ele não deixou eu tirar enquanto não pagasse tudo. Então a gente ficou trabalhando metade... mandava a equipe lá para trabalhar lá. O Israel. Sim, na verdade, o Israel foi o maior ativo que eu comprei com essas máquinas. O Israel é o gerente industrial hoje, né? Mas ele era o extrusor, ele era o operador daquela máquina, na época contratado desse outro empresário. Então ele passou a trabalhar comigo, ele era o operador da máquina, e a máquina no outro galpão, até que a gente conseguiu trazer... Mas ele foi realmente o maior ativo que veio, porque ele tem um conhecimento sobre plástico muito grande, algo que eu não dominava, porque eu não era nem do mercado do plástico, nada. Ele tem um conhecimento muito grande. E hoje ele é o meu diretor de operações, o principal cara na empresa quando se fala da operação em si. Então hoje ele comanda as operações, eu tento ficar fora da operação, porque nesse tempo que eu tive de escola, que foi uma escola da vida, eu aprendi, e isso é algo que eu tenho para mim, que eu preciso estar fora da operação para poder pensar o meu negócio. Se eu estou envolvido na operação, se eu estou envolvido em questões do dia a dia, eu não tenho tempo de olhar o meu negócio, como se eu saísse fora e olhasse com um olhar de analítico. Então eu fiz muito isso. Eu estou nos processos, na criação dos processos, entendendo os setores, mas não estou responsável. Poder olhar para o futuro, olhar mais estrategicamente no horizonte. Exatamente. Eu costumo ter pessoas... Então, por exemplo, o meu financeiro hoje, o meu gerente financeiro hoje, era funcionário do meu pai. Tem mais tempo de Embalatec do que eu. Valorizando a prata da casa. Mas se desenvolveu, foi uma pessoa que veio se desenvolvendo junto comigo. Hoje ele é o nosso gerente financeiro e faz um excelente trabalho. E o Israel também traçou esse caminho, saiu da operação de máquina e foi galgando. Hoje ele é a pessoa, diretor de operações da empresa, então abaixo de mim. Então ele controla o comercial, controla a operação, logística, ter esse crescimento um pouco mais organizado, a gente passou a ter a extrusão, tínhamos a máquina de corte e as coisas foram acontecendo. E eu sempre me apoiei muito em consultorias e sempre fui muito preocupado com as pessoas que trabalhavam comigo. Sempre cuidei muito das pessoas, incentivei muitas pessoas, sempre fui muito transparente com aquilo que a gente vinha construindo. Olha, pessoal, eu não sei para onde é que a gente vai, para algum lugar a gente vai, é isso que a gente tem na mão, vamos construir a partir daqui. E as coisas foram acontecendo, a gente vem crescendo, crescer dentro da indústria, quando você não tem um padrinho para te suportar, você tem que planejar, executar, amadurecer, acalmar a coisa de novo, planejar de novo para poder, então você cresce em ondas, assim, porque se você quiser tocar o acelerador, se não tiver alguém injetando... Você não tem a operação alavancada, né? Você tem que ir de maneira orgânica e de maneira orgânica crescendo. E a gente veio de maneira orgânica crescendo. Eu acho que nós tivemos aí, posso dizer, talvez uns 3 ciclos desses, assim, de 2012, basicamente ali 11, que foi meu início até agora. Né? Então, em 2015, eu tive a oportunidade de comprar uma extrusora nova, grande, e aí substituir uma daquelas
2 pequenininhas que a gente tinha e antigas, mantivemos uma e compramos uma grande. E aí ali foi realmente um Divisor de águas. Um divisor de águas, né? A gente passou a ter mais produtividade, mais qualidade, aí a coisa começou a acontecer. E eu acredito muito naquela ideia do universo preenche, né? Tu traz uma coisa vazia aqui, coloca e o universo vai dar um jeito de preencher. Isso aconteceu com a gente. Como a gente trabalha com um insumo que é um insumo de uso e consumo, né? Ou seja, é como o papel higiênico em casa. Ninguém vai dormir com papel higiênico, acorda sonhando em papel higiênico, a pessoa compra o papel higiênico na medida que ela precisa utilizar. E o nosso insumo para a indústria é assim. Diferente, às vezes, de um tênis, por exemplo, que você pode ter um que vai te servir, ou você pode ter 20, porque o teu desejo foi ter mais tênis. Ninguém vai comprar mais insumos de uso e consumo que precisa. Então a gente não tem, a gente responde ao mercado. Atende o ritmo da produção. Atende o ritmo da produção, então assim, um mercado em expansão, ele vai talvez tornar a minha fatia... Vai demandar mais, né? A fatia do bolo que eu tenho desse mercado um pouco maior. Mas só que eu também posso ter um bolo menor e eu aumentar a minha fatia. Eu vou participar dos movimentos de mercado, de expansão e retração, mas por outro lado também existe um trabalho que eu faço onde eu soluciono o problema de alguém e aquele alguém pode entender que eu sou a melhor solução para ele e eu trazer mais pessoas. E você aumenta o teu share de mercado. E é assim que a gente sempre trabalhou. Então eu sempre tentei entender, ter o meu cliente como o centro das nossas decisões, entender qual é a melhor forma que eu posso resolver aquele problema dele. Então a gente respeita muito o prazo, a gente respeita muito o cliente, aquilo que é acordado. É muito difícil nós perdermos clientes. A gente costuma fidelizar muito os nossos clientes, e isso é o resultado do nosso crescimento, porque a gente só conseguiu crescer mantendo o que a gente trazia e trazendo novos. Então esse foi o movimento que a gente veio fazendo. E então eu tive essa oportunidade em 2015 de comprar essa máquina, crescer, mas de 2011 até 2019, que foi quando nós mudamos para a sede atual, nós tivemos a enchente em 2011, mas nós tivemos 4, 5 ameaças de enchente nesse período, onde a gente tinha que esvaziar empresa, e aí máquinas não conseguia tirar, e ficava rezando, a água chegava lá na ponta, não entrou. Tivemos um acidente com uma carreta que saiu, que estava com bobinas, né? 25 toneladas de bobinas de filme stretch, que na verdade isso acabou sendo uma outra operação que a partir de 2013 eu intensifiquei, que também é um plástico, que são aqueles plásticos de envolvimento de pallet, que é muito usado em distribuição, logística, que é uma operação, apesar de ser plástico, ela é uma operação completamente diferente da indústria do plástico, que é o que a gente tem. Ela tem uma característica fiscal, tributária, que faz ela ter uma operação um pouco diferente, porque as grandes fabricantes de filme stretch, elas estão na Zona Franca de Manaus, com benefício fiscal. E aí foi onde a gente começou essa operação. Então a gente passou a trazer container de Manaus, com bobina jumbo, né, são bobinas maiores, e fracionar ela em bobinas menores para distribuir. E isso tem uma funcionalidade, uma sistemática empresarial, comercial completamente diferente da indústria, né, do plástico. Então isso foi um novo mercado que a gente começou ali em 2013, como algo para agregar, sim, mas que a gente começou a prestar atenção nisso mais recentemente. Mas aí em algum momento eu volto para a gente poder falar dessa linha especificamente. Então, na industrialização, tivemos esse crescimento em 2015, a compra dessa nova máquina, e as coisas foram acontecendo, né? Eu vim internalizando o nosso comercial, crescendo a equipe comercial, trazendo pessoas de fora que nos ajudaram, que prestaram consultoria, que ajudaram a gente a desenvolver a equipe, a desenvolver mercado. A gente foi crescendo, sempre buscando um atendimento diferenciado. Eu sempre busquei trazer a oferta antes de eu ter a demanda, o que, pensando do ponto de vista administrativo, é péssimo. Porque vamos imaginar, eu tenho um equipamento que é muito caro para eu adquirir. A partir do momento que eu adquiro ele tem uma capacidade produtiva limitante, ele vai ter
Tua curva J está instalada, né? Já está custando, você tá. Exatamente. Só que como que eu consigo ter um atendimento diferenciado? Como que eu consigo ser uma solução melhor para o meu cliente? Se eu tenho flexibilidade, se eu consigo atender ele numa emergência, se eu consigo... E como que eu faço isso? Se eu tiver um pouco de folga de produção. Não tem capacidade para. Então, a gente veio trabalhando esse nosso crescimento sempre antecipando a necessidade. Então, eu não deixava tomar a minha demanda para começar a atrasar pedido, para eu começar a perder a minha qualidade de atendimento para o cliente. Eu me antecipava. Eu acreditava no meu crescimento, sim, que a gente vinha crescendo e ia continuar crescendo. Então, antes de chegar nesse limite, para que onde eu começaria a perder a eficiência do meu atendimento, eu buscava um equipamento novo. E aí, eu ainda não tinha demanda 100% para o equipamento anterior, mas eu já estava botando um outro. Seria mais fácil e muito melhor financeiramente, administrativamente, para a empresa, né? Não para o meu cliente, mas para a empresa, né? Ocupar a máquina toda, ter mais demanda do que a minha máquina pudesse fabricar, começar a atrasar aqui e ali, para quando eu botasse uma máquina nova, eu já tivesse até uma demanda, às vezes, para começar a pagar ela. Sim, sim. E eu não acredito nesse caminho, eu acredito no caminho que a gente seguiu. Pode fragilizar a tua posição com os clientes se você tem. Exatamente, porque eu tenho um insumo que tem pouco valor de desejo, ele é um insumo de uso e consumo. Então eu preciso atender esse cara da melhor forma possível, eu preciso ser a melhor solução para ele, eu preciso ser a prioridade dele na hora. Eu quero negociar com eles porque eles não vão falhar. Na realidade, qualquer ruptura nesse tipo de negócio é o suficiente para o cliente buscar um outro fornecedor. Porque por ser um produto de consumo direto, e tá no B2B, no industrial, você tem um cenário que assim, né, não tem marca, né? O produto não tem marca, o cara não compra pela marca, a Embalatec é a empresa sim, mas o cara não... Eu compro o plástico, tá lá escrito Embalatec, né? Então não é isso. Quando você está fazendo o teu melhor serviço, você está invisível, o cliente nem lembra de você. Quando dá problema, ele te lembra de ti negativamente. A gente fideliza os clientes muito na solução do problema que outros não conseguiram solucionar. Por isso a antecipação. Ou que causaram no cliente isso que eu quis evitar. Uma promessa e não cumprir, atrasar. Porque tu imagina o transtorno para ele, que tem um processo produtivo que depende do meu insumo e de repente, exato, ou eu entrego um insumo sem qualidade ou eu não entrego o insumo. E aí aquele cara tem que, de repente, parar o processo produtivo dele por falta de minha. Então, eu acho que isso não iria fazer com que a gente tivesse a qualidade de atendimento que a gente buscava. Então, nós fizemos isso. E aí, em 2019, na verdade, depois de ter passado por essas ameaças de enchente toda, a gente vivia com esse monstrinho da enchente, nossa vontade era sair, mas precisava adquirir um certo tamanho, ter uma condição financeira, porque uma mudança de uma indústria é muito caro, ainda mais com essas máquinas muito grandes, não é qualquer galpão que absorve, né? Tanto o galpão alto, né, anterior que a gente teve que levantar o telhado, mas esse que a gente veio agora já foi construído na altura, tudo. Então a gente teve em 2019 uma grande mudança de sede e também de tamanho, porque daí nós compramos mais máquinas, ampliamos mais a capacidade produtiva, dobramos, na verdade, do que nós tínhamos para que nós passamos a ter a partir de 2019. A inauguração foi em novembro de 2019, isso, né? O Roberto participou lá com a gente. E aí eu realmente me dediquei em construir um ambiente muito acolhedor, um lugar bacana, com uma boa estrutura, porque eu queria atrair os melhores profissionais. Eu acho que as melhores pessoas, elas escolhem onde elas vão trabalhar, né? E elas procuram um ambiente onde elas se sintam realmente bem. E a partir daí, 2019, 2020, começou aí, março de 2020, pandemia. Aí vamos lidar com a questão da pandemia. Mas eu vou dizer que a pandemia foi dos desafios que a gente passou anteriormente, assim, o menor, né? Para a empresa especificamente. Talvez foi um dos momentos de mais susto, assim, porque de repente tu vê teu faturamento caindo pela metade, 1 mês, 2 meses, e vamos lá, uma indústria tem condições de suportar essas situações, mas não por muito tempo. Uma hora o cobertor fica curto, né? Tu vai cobrir a cabeça, os pés ficam de fora. Então a gente, num primeiro momento, se debruçou no financeiro, sentamos em cima do caixa, não vamos gastar dinheiro, vamos queimar estoque.
vamos flexibilizar o que a gente pode flexibilizar para os clientes e vamos buscar flexibilização com os nossos fornecedores. Então foi um momento de muita negociação, mais que entre mortos e feridos, vamos dizer assim, salvaram-se todos. A gente conseguiu passar esse período. E 2020, o segundo semestre de 2020, aí ele foi muito aquecido, né? Depois da pandemia, isso voltou. O impacto da pandemia. Voltou com uma força assim muito grande. Aí este outro segmento do filme foi o segmento que mais explodiu, assim, porque eu acho que talvez por conta dos auxílios você movimentou a economia, principalmente a economia do comércio, logística e tal, e o Film Stretch está muito ligado a isso. Então o Film Stretch teve um boom muito grande no segundo semestre de 2020, assim como a industrialização, mas do filme foi muito maior. O que acabou empolgando um pouco a gente nesse segmento, que não era um segmento que a gente dava tanta atenção, e a partir daí do ano de 2021 a gente decidiu focar naquele segmento e tentar ampliar ele, e buscamos outros equipamentos para poder passar a fazer filme sem tubete para aquele tubo de papelão, porque dentro do Film Stretch é a parte da sustentabilidade que você pode trabalhar, porque ele, apesar de ele ser um polímero e ele ter a possibilidade de se reciclar também, ele ser reciclado não é economicamente viável, por conta dessa operação via Manaus ele não acaba sendo, mas ele é uma matéria-prima, ele pós-consumo é uma matéria-prima para a minha indústria, para a parte da industrialização, que com a mudança em 2019 tiveram pessoas que me questionaram, pô Eloy, tu tá investindo em plástico, cara, tu não acha que isso é um... Que é um ponto, a grande questão da sustentabilidade no processo. Da sustentabilidade, e aí foi uma pergunta que num primeiro momento ela me impactou assim, mas eu falei, não, vou ampliar isso aí. E o mundo do plástico ele é um mundo muito grande. Realmente você tem muitos tipos de polímeros, muitas possibilidades, e dentro do mercado que nós estamos inseridos, a gente consegue ter um apelo sustentável. Então o plástico não é vilão em todas as situações. Eu não considero o plástico vilão, na verdade, em quase nenhuma situação, ele por si só. Mas o descarte incorreto dele, o excesso dele, é que é um problema. E a dificuldade de recuperação de alguns tipos de polímero, principalmente aqueles polímeros que são multicamadas, que é mais de um tipo de polímero numa mesma parede, que são as maiorias das embalagens de alimento, de ração. As embalagens técnicas e depois não tem como desacoplar essas camadas. Exatamente. Por outro lado, DJ, isso tem uma função de ser, porque você consegue ter embalagens mais resistentes e mais leves. Então você ganha no transporte. Então imagina se tu tivesse que ter uma embalagem que pesasse 3, 4 vezes o que ela pesa, tu ia transportar muito menos num caminhão, porque ele tem um certo peso, tu ia precisar de mais caminhão. E assim, então ela tem uma razão de ser, tecnologicamente falando, ela a melhor opção para aquilo, só que ela acaba sendo depois um problema por conta dessa... Mas a Embalatec ela é focada no que é monocamada. Monocamada, só polietileno. Então, e como a gente atende à indústria, normalmente o nosso resíduo provém da indústria, então ele já está selecionado. Porque um dos grandes problemas e que encarece muito o mercado da recuperação é a seleção, é você ter que separar os plásticos, por exemplo, talvez o nosso lixo comum reciclável, que daí tem muitas coisas misturadas ali, a triagem é muito difícil, muito cara. Já o nosso produto, por ser um produto monocamada e única monopolímero também, porque ele é um polietileno, ele permite que a gente possa fazer esse trabalho. Então a gente tem um trabalho cada vez mais intensificando em cima disso, da sustentabilidade, de trazer de volta esse plástico pós-consumo do meu cliente. Então o nosso intuito é vender para o cliente usar na operação industrial dele, separar e revender para nós. Uma logística reversa. Uma logística reversa, porque a partir desse pós-consumo a gente pode criar novamente a matéria-prima, o grão, e transformar
em um novo plástico que vai voltar para o mercado e fazer essa cadeia. Então, eu acredito realmente nesse tipo de trabalho, o trabalho da recuperação, de você dar um novo destino a algo que já existe. Porque o plástico, ele é essencial para a nossa vida. Por ser essencial, por ter tantas possibilidades, por ser maleável, por ser barato, a gente vai encontrar plástico praticamente em tudo. Então a gente precisa do plástico. O problema é quando você descarta ele de forma incorreta ou quando ele não tem um reaproveitamento. Mas no meu mercado, no que eu estou inserido, eu consigo fazer controlar essa economia circular em que ele volta no processo e você fecha o ciclo. Então isso acabou sendo para nós um diferencial, né? Aquilo que num primeiro momento foi uma ameaça, né? Pô, será que eu estou indo para um mercado que está decrescendo ou que vai ser substituído por alguma outra coisa? Mas eu olhei, não, mas o que a gente faz, a gente na verdade pode aplicar a sustentabilidade aqui, trazer o meu cliente para isso, explicar a importância disso para ele, porque o plástico recuperado muitas vezes a diferença dele vai ser estética, não vai ser funcional. E eu não preciso de estética num processo industrial, eu não preciso de estética num processo logístico. Talvez numa gôndola de supermercado eu precise de estética, porque aquilo vai me ajudar a vender. Aí o marketing vai brigar comigo se eu disser que não tem que ter aquelas coisas todas. Sim. Mas a gente tem que pensar dentro do mercado que a gente está inserido. Então, dentro do mercado que nós estamos inseridos, nós conseguimos fazer essa gestão. E o próprio filme Stretch, que é um produto que não é reciclado, ele é reciclável. Uhum. Então, ele acaba se tornando pós-consumo. E contribui na tua própria cadeia de produtos. Na minha própria cadeia de produtos. Que acaba complementando. Uma indústria, são negócios diferentes, mas com o resíduo desse aqui eu consigo alimentar esse outro lado. E como que você está vendo aí, entrando nessa parte mais de inovação e futuro, essa mudança de base de hidrocarbonetos não renováveis para bases mais renováveis? Isso está no radar de vocês? Vocês estão fazendo essa pesquisa? Existe possibilidade? Como é que está isso? Então, a gente tem que pensar muito na teoria e na prática, né? Eu me cobro muito sobre isso. A gente se apropria de uma questão de sustentabilidade, a gente tenta trabalhar essa sustentabilidade junto aos nossos clientes, mas eu tenho que olhar para mim e ver se eu estou fazendo também. Em termos pragmáticos. Em termos pragmáticos, exatamente. Então, assim, recentemente agora a gente instalou um sistema de energia solar para que a gente passasse a gerar a nossa energia, a nossa própria energia, apesar de que eu não considero as hidrelétricas uma fonte de energia ruim, vamos dizer assim, poluente, ou, né, pode-se mudar um bioma ali de alguma região, mas não é das piores fontes de energia. Mas o fato de eu gerar a minha própria energia, eu libero energia, ou eu contribuo com as redes para que tenha mais energia sendo gerada e, consequentemente, o custo para todo mundo, de uma certa forma, diminui. Então a gente cuida com lixo, a gente tem várias coisas de separação, pilha. Então a gente tenta trazer alguns conceitos assim para dentro da empresa. Não dá para apontar o dedo para ninguém, porque quando a gente aponta o dedo para alguém, tem sempre 3 apontados para gente. O conceito não dá para zerar o impacto, não dá para minimizar. Não dá para zerar, mas se cada um pensar, se cada um entender um pouco mais a sua indústria, o seu negócio, e eu entendo assim que isso vem de fora para dentro. Né? Eu acho que os governos eles têm um compromisso maior em buscar soluções, né? Porque as indústrias elas vêm com, por exemplo, biopolímeros, que são esses polímeros ditos que degradam, mas que você precisa de um ambiente específico para aquilo. Né? Uma biodegradação é uma degradação a partir de bactérias, então se tu enterrar um plástico daquele, pode ser que ele vai deteriorar mais rápido que um plástico normal, pode ser, mas ele não vai biodegradar ali como as pessoas falam e dizem que é. Né? A própria Braskem, que é a maior vendedora de polímeros da América Latina aqui, eles têm o que eles chamam plástico verde, que é um plástico que não é um polímero que não provém do petróleo, provém da cana-de-açúcar. Mas ele é mais caro. E, na minha opinião, seria inviável para atender o consumo do mundo, transformar o Brasil num canavial e ainda assim eu acho que não ia atender a demanda. Então eu vejo muitas coisas surgindo para, de certa forma,
conceituar ou responder algumas perguntas. Ainda são possibilidades que não atendem à demanda real que está colocada hoje. Ao meu ver, sim. Né? Ao meu ver, sim. Não sou dono da verdade, talvez me falte conhecimento mais técnico sobre essas coisas, mas dentro do que eu conheço e o que eu consigo dizer e atestar, assim, não, isso aqui é sustentabilidade. É o que nós fazemos, que é trazer algo que já existe, aquilo é um plástico, vai demorar lá 300, 400 anos para se decompor, então ele existe, já tem muito colocado no mundo, então eu quero trazer isso de volta, reprocessar, dar um novo destino e ficar fazendo essa logística reversa quando é possível, porque nem sempre o meu plástico vai para o meu cliente usa e descarta. Algumas vezes ele usa, por exemplo, o termoencolhível. Vai usar, vai embalar alguma coisa e vai mandar para o mercado. E aí, como é que esse plástico vai ser descartado, a gente não... Eloy, eu queria entender um pouquinho mais quais são as estratégias e como é que a Embalatec vai se posicionar pensando no mercado futuro. O que você imagina, né? Você contou pra gente uma série de mudanças que você veio fazendo ao longo do tempo desde que assumiu a empresa, né? Nessa transição com teu pai. Você transformou praticamente de uma empresa que era revenda para uma indústria, né? Esse teu olhar para a questão da sustentabilidade, essa tua busca por mercados diferentes, né? Você já teve e está bem presente no mercado têxtil, no mercado de embalagem, enfim. O que você olha do horizonte futuro aí para a Embalatec? Bom, Roberto, a partir de 2019 que nós, né, tivemos essa mudança de sede, de tamanho, a gente começou a trabalhar, e quando me fizeram esse questionamento sobre o futuro do plástico, eu encontrei ali um propósito, né, que a gente passou a compartilhar com os nossos colaboradores, que é essa responsabilidade de trabalhar um produto tão polêmico, mas de uma forma que tenha realmente uma solução sustentável. Tanto que o nosso slogan é essencial e sustentável, porque o plástico ele é essencial, né? Ele é barato, ele é maleável, ele é a solução para muita coisa. Mas você precisa trazer uma sustentabilidade. Então a gente tem como um propósito buscar crescimento, buscar um desenvolvimento, participar de uma nova revolução do plástico, porque o plástico ele teve uma revolução muito grande em 1950, por essa época, após a Segunda Guerra, e foi onde ele realmente começou a vir para a vida das pessoas, assim, solucionar problemas. E eu acho que agora a gente vive um segundo momento, uma necessidade de uma revolução para se manter essa essencialidade, mas buscando, de alguma forma, que ele seja sustentável. Então eu olho para possibilidades de novos mercados, de novos negócios, mas dentro desse propósito, de tentar trazer junto uma revolução dentro daquilo que é feito. Porque se você olhar do ponto de vista financeiro, não é a melhor opção. O plástico, quanto mais agregado, mais caro. As minhas máquinas elas têm uma capacidade produtiva que se eu produzisse só material virgem, eu teria um faturamento 2 vezes maior do que eu tenho com material recuperado. Mas eu entendo que eu tenho mais condições de atender a uma mudança de conceito, de eu estar dentro daquilo que vai ser o novo mercado. Então a gente se posiciona e olha para oportunidades sob essa ótica, sob esse viés. Com um horizonte de longo prazo. Com um horizonte de longo prazo, sempre com um horizonte de longo prazo. Porque a gente precisa contribuir e ser uma solução que atenda realmente às demandas futuras sem prejudicar e principalmente proporcionando que as gerações futuras tenham as mesmas condições que a gente tem hoje, né? E Eloy, olhando para o futuro, como que você vê o perfil das pessoas, dos profissionais, tanto os que você contrata e tem no time, e o teu próprio perfil de liderança, o que a gente gosta de chamar de um novo hunter, né? Esse novo perfil do líder empresarial, do líder de negócios, que está aí olhando para essa perspectiva de curto, médio e longo prazo, né? Como que você vê esse perfil do futuro? Olha, eu acho um desafio grande para os líderes, porque a gente vive numa sociedade muito imediatista, essas pessoas, tu falou em longo prazo e é tudo que as gerações novas não querem, né?
Então, elas querem tudo para ontem, tudo para já, e a gente sabe que não é assim, né? Principalmente na vida profissional e no trabalho. Então, realmente é uma dificuldade de encontrar pessoas que tenham essa mentalidade, que queiram se desenvolver, mas existem muitas e também as novas gerações vão aprender com o mercado de trabalho, elas vão ingressar no mercado de trabalho e vão trazer da geração delas muita coisa. Então eu vejo, a gente precisa ter a cabeça muito aberta, ter a mente aberta para conhecer como são essas pessoas, entender as pessoas e a partir disso tirar o melhor das pessoas. Porque você tem que ser estratégico. Eu entendo que a gente precisa ser muito estratégico, ter a capacidade de ler as necessidades que a gente tem, ter a capacidade de ler as capacidades ou as características que aquela pessoa tem e você tentar tirar o melhor proveito dessa relação. Porque a gente depende das pessoas e a gente não vai ter as pessoas exatamente como a gente quer. Mas quando você cria um grupo, cria um time e principalmente quando você tem um propósito bem definido onde todas aquelas pessoas compartilham daquilo, você vai criando uma força de trabalho, você vai criando uma unidade, um coletivo que acaba superando o individual. Então eu acredito muito nessa composição, assim, de você entender as pessoas, desenvolver o melhor das pessoas para atingir os seus objetivos, envolvendo ela com os seus objetivos. Então se vocês compartilham desse mesmo propósito, desse mesmo objetivo, fica tudo mais fácil, né? Um alinhamento de baixo para cima, de cima para baixo, em todas as dimensões. Exatamente. Né? Eloy, ler as pessoas eu acho que é algo que é um desafio, né, para todo e qualquer tipo de liderança, né? Entender, né, conseguir entrar em sintonia, em sincronismo, mas quando consegue, que é o que você falou e entende como sendo o perfil do novo Hunter, faz toda a diferença, né? Porque você consegue extrair o máximo de cada um, sem levá-lo de repente para um desconforto extremo ao ponto do indivíduo se fechar. Porque a gente fala muito isso, né? É fundamental tirar o cara da zona de conforto, mas existe uma linha tênue entre zona de conforto e você gerar incomodação no cara ao ponto dele se fechar. Acho que esse é um ponto crucial. Queria te agradecer por ter vindo aqui, participar do Novo Hunter com a gente. Eu vou pedir para o DJ fazer o encerramento, mas antes de mais nada eu quero te agradecer. Se quiser comentar alguma coisa com as pessoas, falar um pouco da Embalatec, como é que eles te encontram, fica muito à vontade, o canal está aberto. Bom, eu quero agradecer, DJ, Roberto, pela oportunidade. Falar um pouco de plástico é um tema complexo, tem bastante partes assim, né, onde a gente pode se posicionar e onde a gente pode entender, mas eu acho que o debate, a conversa, o entendimento, principalmente as pessoas entendendo as diferenças entre os plásticos, a importância de uma separação, a importância de uma consciência na hora do consumo, a gente dessa forma vai conseguir devagar e de uma forma estruturada ir mudando esse conceito sobre o plástico e também sobre as oportunidades que podem vir dele, principalmente dentro do mercado de recuperação. E fica o convite aos clientes para que abracem essa causa da logística reversa, porque muitos entendem essa importância, às vezes vai criar um trabalho extra ali de fazer uma separação, de separar o papel do plástico e tal, mas tem uma importância muito grande, então a partir do momento que a gente consegue conhecer o porquê das coisas, elas começam a fazer mais sentido e a gente começa a fazer aquilo meio que no automático e o que era um trabalho passa a não ser mais e a gente está fazendo uma grande diferença. Então fica o convite às empresas olharem para os seus processos e verem como que elas podem de alguma forma contribuir com essa circularidade, principalmente do plástico. Obrigado, Eloy, por trazer essa visão. É interessante a gente, né, perceber esse outro ponto de vista e entender mais a fundo de maneira pragmática, de maneira prática. É um produto essencial para a indústria e para a vida das pessoas, para chegar né, os produtos efetivamente embalados da melhor maneira possível, né, para atender às necessidades das pessoas do mercado e da indústria. É bacana ter isso e essa visão cíclica, né, do ciclo fechado
e de incorporar isso no processo, a logística reversa. É interessante ver a contribuição da Embalatec nesse sentido e o propósito muito bem alinhado, né? Essencial e sustentável, muito bacana. Obrigado pela conversa e parabéns. Obrigado, que agradeço. Obrigado, Roberto. Um abraço. Valeu, pessoal. Esse é o Novo Hunter. Continue assistindo. Se você puder divulgar, o nosso canal é sempre interessante. Afinal de contas, boas histórias que nem a do Eloy, iniciativas interessantes como a que ele tem junto com a Embalatec fazem toda a diferença no mercado. Então, divulgue para suas redes, porque para nós é muito importante. Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Lince Tech, potencializando negócios através de pessoas, tecnologia e inovação.